luz. Trabalho. A nossa palestrante dessa noite é a nossa irmã Meire. Para quem não conhece, ela é trabalhadora da casa, faz parte dos trabalhos da casa, faz o trabalho na terça-feira da triagem. E ela que vai fazer a palestra dessa noite. Qual é o nome? O nome da palestra. A luz. Não, não para leis morais e as leis de destruição. Então a gente vai fazer a nossa oração, agradecer a Deus pelo dia, por todo amparo, por toda proteção. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento de estarmos aqui. E por que não dizer da nossa alegria de estarmos aqui? Te agradecer, meu Pai, pelo amparo, pela proteção, pelos livramentos, que este dia, Pai, nós só temos que te agradecer. Te pedindo que tu continue nos amparando, nos protegendo. Que a nossa palestrante dessa noite possa ser amparada e todos aqui, meu Pai, que estão nesta casa, que possa, Pai, estar com a paz do Divino Mestre Jesus e que essa paz também eles possam levar para os seus lares
Que aqueles que colocaram o nome também no caderno da casa, que possam estar com pensamentos, nos nomes, e que a luz do Mestre Jesus continue, meu Pai, se fazendo presente nas nossas vidas. Que toda luz e que toda paz esteja nesta casa, nesta noite. Pedindo também, meu Pai, pelos nossos irmãos, que com certeza estão aqui, desencarnados, que eles possam também receber essa luz e essa paz. E assim te pedimos, meu Pai, fica conosco hoje, agora e sempre. Com a palavra, nossa irmã Meire. Tá ligado? Pronto. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações hoje e sempre. Sempre que Rose me pede, né? Meire, vai lá no centro para a gente estar debatendo algum tema. Ela disse, Meire, manda aí qual o título. Quando eu aceito, aí eu digo, Rose, dá um tempinho para a gente poder, né, pensar o que é que a gente vai falar. E aí eu sempre peço muita orientação, a espiritualidade, a meu guia espiritual, não é? Para me intuir o que é que eu posso estar trazendo. E me veio dessa vez falar sobre a lei de destruição. Aí eu disse, por que falar dessa lei de destruição? Depois eu me dei conta, eu acho que tem alguns meses que a gente só vem vendo sobre destruição nos jornais, né, nas mídias. Eu acho que é uma palavra que pode não estar bem explícita com o nome destruição, mas o que a gente tem visto já há um bom tempo, né, eu acredito que de alguns meses ou até desde o ano passado, muita destruição. E aí a gente pega no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, que a gente vai encontrar lá, são 11 leis, a gente vai encontrar a lei de destruição. Inicialmente eu pensei até em falar lei de destruição, e depois lei do progresso, depois eu disse, não dá conta de falar, né? 50 minutos, só a lei de destruição, tem muito o que a gente falar, tem muito o que a gente abordar, vamos ficar apenas com a lei de destruição, para a gente ver alguns detalhes, né? Que os Espíritos nos trazem de informação com as perguntas que Kardec elaborou, perguntas muito bem elaboradas sobre essa temática, e a gente vai analisar um pouco essas respostas. A gente não vai se debruçar sobre a lei completa, a gente está trazendo aqui algumas questões, né, da lei, aí a gente vai ter... Pode passar? A gente vai falar destruição necessária, destruição abusiva, falar sobre os flagelos e sobre guerra. Os outros, assassínio, duelo, as outras 3 partes que tem no final, a gente não vai se deter porque realmente não daria tempo. Mas a gente começa vendo aqui a questão da destruição necessária e destruição abusiva. E quando eu disse que a gente ultimamente vem vendo, né, principalmente nos meios de comunicação, muito sobre destruição, a gente tem aí essas 2 guerras que parecem, né, que não tem fim, e a gente vê também no nosso país essa destruição, né, que aconteceu e ainda está nesse processo no Rio Grande do Sul. Então a gente, né, vai buscar aqui na noite de hoje, analisar, é uma análise junto com vocês também. Eu costumo dizer, eu não sou palestrante espírita, eu apenas trago um pouco do que a gente senta, estuda, e o bom é que quando a gente senta e estuda, a gente vai revendo aquilo que às vezes a gente leu e não se dedicou tanto a estudar, né? A primeira pessoa a se beneficiar quando a gente vem aqui para frente sou eu mesma, de ter um pouco mais de entendimento, né, acerca da doutrina espírita, que ela nos elucida de coisas que a gente fica se questionando. E essa questão da destruição é algo que a gente se questiona muito. Eu, particularmente, né,
tenho muitas indagações sobre isso. E quando a gente pega essas questões que estão lá no Livro dos Espíritos, a gente começa a ter um pouco mais de clareza, porque ela ser até mesmo uma lei, né? Entre as tantas leis que existem, né? Que são as leis morais, as leis divinas. Então, na questão 728, a gente vai ter a pergunta: é lei da natureza a destruição? Né? Essa questão muito bem elaborada por Kardec, perguntando se é lei da natureza a destruição. E os Espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. A observação que ele faz: se destrua para renascer e regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, observe que quando Kardec pergunta se é lei da natureza a destruição, os Espíritos vêm afirmar que sim, né? E ele afirma que isso deve acontecer para quê? Para que aconteça, para que possa renascer. E aí, a gente tem aqui essa palavra, que na nossa linguagem, destruição, é uma palavra bem forte, né? E a gente pensa logo em aniquilação. Quando a gente fala de destruição, na nossa língua portuguesa, a gente pensa logo em algo que foi aniquilado, né? Mas a gente tem aqui justamente essa palavra, transformação. Então, é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar, passar pelo processo de transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. A gente vai ter que estar aqui observando, né, que os Espíritos trazem aqui a questão dos seres vivos. E a gente vai entender um pouco por que ele coloca como seres vivos e não, assim, renovação e melhoria do ser humano, né? Então, a gente vai entender que essa transformação de que os Espíritos falam aqui, está falando justamente, especificamente, dos seres vivos e não do homem. A gente vai entender um pouquinho isso. Passa aí. Uma frase, né, que a gente conhece tão bem, de Lavoisier, que diz assim: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ela se encaixa muito bem nessa lei, né, destruição. Então, assim, e se a gente for observar, a partir do vídeo que a gente vai passar, aí é o costume, né, eu vou aparecer pouco nesse vídeo, é por causa da localização. A gente vai passar um videozinho para ver justamente isso, né? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É um videozinho bem curtinho, de algo que acontece o tempo todo. E a gente vai ver justamente essa lei da destruição sendo aplicada. Uma sementezinha. A gente está vendo aí nesse momento, né, a semente que passa por esse processo justamente de transformação. Para que a gente tenha uma árvore, é preciso que essa semente seja destruída, né? E ela passa por esse processo de transformação. Se a gente pegar uma largata também, a gente vai ver que para se transformar na borboleta, ela passa por um processo
de transformação. E é aí que está empregado justamente essa lei, né, de destruição. O nosso próprio corpo, né, ele renova as células todo dia, cada minuto. Eu estava vendo uns vídeos falando sobre isso, que se a gente fosse fazer assim, mais ou menos, pegar uma linha de tempo de transformação, né, das células que morrem e as que nascem, a gente teria a cada 5 anos um corpo, vamos dizer assim, novo, por conta de todo o processo, né, das células que morrem e nascem o tempo todo no nosso corpo. Então, isso é a lei sendo empregada, é a lei de destruição, que a gente, como viu ali, é uma lei, na verdade, de transformação. Na mesma questão, na letra A, fala: o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Aí os Espíritos respondem: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim. Então, a gente continua aqui falando ainda dos seres vivos e não especificamente apenas do homem. A gente está falando, ele ainda faz essa pergunta e na resposta a gente pode ver que os espíritos ainda vão dar resposta falando mais do princípio inteligente. Olha o que ele diz: os seres, né, vivos reciprocamente se destroem para obedecer um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. Quer dizer, o corpo material, ele é destruído, mas a parte que é essencial, que é o princípio inteligente, que não se pode destruir, e se elabora nas metamorfoses diversas, porque passa. Para a gente que estuda o Espiritismo, a gente tem que entender que os seres, eles são constituídos de um princípio inteligente, que ainda não é o ser individualizado. Por isso que, quando a gente estuda a doutrina, né, alguns até ficam confundindo, que diz assim, que o homem passou, né, pelo estágio mineral, vegetal, animal, até chegar à condição de homem. Não é o homem que foi passando por esse processo, e sim o princípio inteligente até chegar à individualização e se tornar um espírito individualizado. A gente não pode estar confundindo as coisas. Então, quando ele traz aqui que o instinto de destruição está nos seres vivos, pelos exemplos que eu falei aqui, uma semente que se transforma, né, uma árvore no processo de destruição, uma largada que vai se transformar numa borboleta, enfim, isso tudo se dá, né, nos seres vivos. Então, é por isso que é uma lei de destruição, que fala que é uma lei, na verdade, de transformação e não de aniquilação. E aí, nada na natureza, ela realmente vai se perder. E o princípio inteligente, ele não é nunca destruído, né? Ele fala aqui, os Espíritos falam, o princípio inteligente que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas, porque passa, né? Porque ele vai passar realmente em cada estágio. Mas aqui ele ainda não está falando do princípio inteligente quando ele já está individualizado. Não, ele está falando ainda do princípio inteligente que passa por todas essas fases que eu falei anteriormente. Pode passar. Então, o princípio inteligente, se a gente pegar lá a questão 606, 607, vai falar um pouco sobre o que é esse princípio inteligente, né? Então, os espíritos dizem, tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade. Então, antes de ser espírito, né, individualizado, como nós estamos nesse momento aqui, ele é considerado como um princípio, né, inteligente. Nesses seres, cuja totalidade estamos longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida.
E é nesse trabalho preparatório que o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, a gente tem que entender lá a questão que quando fala que é lei da natureza, os seres vivos, né, tendem à destruição, ele está se referindo ainda enquanto princípio inteligente, e não após já ser espírito. Pode passar. Na questão 729, Kardec pergunta: se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Antes da lei de destruição, se a gente pegar lá nessas leis morais, a gente vai ter a lei de conservação. Então, eles falam justamente para que haja o quê? Um equilíbrio, né? A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. E é aí que está, assim, uma coisa que a gente vai encontrar o homem, né, fazendo atualmente, antecipando justamente essa destruição. Por exemplo, uma floresta, ela gradativamente, ela passa por esse processo de destruição. Naturalmente, ela passa por isso. Mas a gente tem visto essa destruição sendo antecipada e a gente tem visto quais têm sido as consequências, né, dessa destruição antecipada. Então, por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Quando a gente fala... Deixa lá. Quando a gente fala aqui, né, aliás, quando os espíritos falam aqui que a destruição não se deve dar antes do tempo, porque tudo na natureza tem seu tempo, não é? Nada deve ser antecipado. O próprio planeta, ele tem seu tempo, sim, de vida, né? A gente já sabe, eu trouxe tem um slidezinho aí, mais à frente, a gente vai ver mais ou menos isso, o ciclo de vida que o planeta já passou, e a gente vai ver que em cada momento o planeta ele passou por um processo de evolução onde houve toda essa destruição até chegar ao processo que tem hoje. E ele continua o tempo todo nesse processo de transformação, onde coisas têm sido destruídas, têm sido transformadas, a própria estrutura, né? Só a crosta terrestre, ela já passou por várias transformações, em momentos que foi apenas fogo, momentos só de água, momentos onde se tinha um continente, né, que era chamado Pangeia, que era todos os continentes juntos. Pelo próprio processo de transformação do planeta, esses continentes se afastaram, se separaram. Então, a própria Terra, ela está nesse processo, né, de transformação, mas está tudo dentro do seu tempo. Não é nem no nosso tempo, que a gente não acompanha as eras, né, de evolução da Terra. O homem sabe disso pelos vestígios que a Terra tem. Mas a gente tem que entender que tudo deve acontecer a seu tempo e não se antecipar. E quando a gente vê a antecipação disso, a gente vai ver também as consequências do que acontece, né? Como a gente tem visto atualmente, quando se fala, né, por exemplo, sobre a questão do aumento da temperatura do planeta Terra, né, das mudanças climáticas, a gente já sabe que é justamente por conta dessa antecipação que vem ocorrendo em virtude aí já da ação destruidora do homem. Pode passar. A 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque ele tem o homem instintivamente tal horror, que a ela lhe é sempre motivo de apreensão. E aí a gente sabe que isso é uma coisa muito presente em todos nós. Ou alguém aqui não tem medo de morrer, né? A gente pode até aprender, que pelo menos a doutrina espírita tem feito isso para a minha pessoa, né? Compreender e aceitar o processo
do desencarne, por acreditar que a gente tem uma vida, né, espiritual que não morre. Mas nós temos instintivamente o medo da morte, né? Ele diz que tem medo. Se fosse fazer uma filinha agora, ninguém queria ser o primeiro, né? Pode ir, a gente ia cedendo, né, o lugar. Mas é isso. Mas a gente tem isso porque a gente já tem o quê? É o instinto de conservação. Nós até os animais têm o instinto de conservação, não é? E nós temos isso muito mais presente. Então, é esse instinto que nos livra de querer abreviar a nossa existência atual, né? A nossa encarnação atual. Se a gente não tivesse, né, esse instinto de conservação, o que é que a gente poderia, por fim, qualquer problema, qualquer dificuldade, não, eu sei que a vida, né, espiritual pode ser melhor, pode ser conduzida de outra forma, então deixa eu acabar logo com esse processo. E não é assim que acontece. A gente sabe que tem pessoas que chegam a vias de fato de tirar a vida, mas a gente não vai entrar nesse método, que é a questão do suicídio, que isso aí é mais uma palestra, né? Mas a gente sabe que nós temos justamente, né, esse instinto de conservação. Então, os espíritos respondem, já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. E esse instinto de conservação a gente tem justamente por conta disso, não é? Para que a gente que veio com... A gente está no planeta de provas e expiações. Então, a gente veio com uma aprovação ou uma missão, enfim, todos nós temos que passar por esse processo da encarnação e cumprir aqui algo que a gente escolheu, né, como tarefa a ser cumprida aqui na Terra. Então, esse instinto, ele faz com que a gente sustente justamente ficar encarnado, né, e sustentar as provas que a gente escolheu. A não ser assim, né, frequentemente a gente teria justamente esse desânimo. Aí os espíritos ainda dizem, a voz íntima que o induz a repelir a morte, porque a gente repele, né, a morte, lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação de que Deus lhe concede. Mais ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Então, muitas vezes a gente ainda acha que a gente se livrou de alguma coisa, foi graças à nossa sorte, né? Os espíritos ainda trazem isso aqui, um puxãozinho de orelha. De vez de dizer que a gente, na verdade, não se rendeu a algumas situações e tirar a nossa vida, porque Deus nos concede justamente esse instinto de conservação. A gente diz, não, foi sorte me livrar de certo acontecimento, disso ou daquilo. E os espíritos falam que é de, né, mau grado que a gente ainda faz esse tipo de observação. Pode passar. E aí, ainda continua Kardec insistindo justamente nisso, né? Porque ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição. Então, assim, a gente tem o instinto de conservação, né? Como eu disse também, mas a gente também tem essa questão da destruição, né? No caso, os seres vivos, né? Os animais. A gente vai ver ali no reino animal, principalmente, o animal que devora o outro, mas tudo em equilíbrio, né? Quando isso não está, isso é justamente essas duas leis, elas estão, né, como um contraponto para o quê? Haver contrapeso, para haver um equilíbrio da própria natureza. Quando o homem coloca isso em desequilíbrio, aí a gente tem algumas consequências. Por exemplo, a gente vai trazer esse período que foi da pandemia, né? Se investiga de onde surge o vírus e tal, né? A gente não vai entrar nesse mérito de onde exatamente surgiu. Mas a gente sabe que muitos vírus, né, eles começam a ganhar resistência e ganhar mais força porque eles são tirados do seu habitat natural. E os vírus, eles fazem o quê? Eles passam por esse processo de mutação justamente para se fortalecer. E o que é que a gente tem feito com o desenvolvimento, né, desenfreado? Cada vez mais o homem tem ido, né, aos locais, vamos dizer assim,
as matas, a lugares que antes não eram explorados. E nessa exploração a gente já sabe que acaba trazendo, né, destruição e é propagado tanto os animais que vivem ali, né, os seres vivos que vivem naquele ambiente, a se adaptar a outros ambientes. E nessa adaptação a gente sabe que eles vão ganhando, né, vão se transformando, vão ganhando força para sobreviver. E nós não estamos preparados, nosso organismo, para receber justamente determinados tipos de vírus. Mas isso tudo também tem um porquê de acontecer, né? Se a gente está falando que Deus, né, promove justamente todo esse equilíbrio com as suas leis naturais e que a gente precisa passar por certos processos na própria evolução da humanidade, né, no caso, na Terra, algumas coisas hão de vir realmente para que a gente progrida, né? Entre os homens, faltou essa aqui. Entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade de destruição, ou como Kardec, né? Necessidade de destruição. Será que existe a necessidade entre os homens? Aqui ele não está mais falando da questão da natureza, ele está especificando o quê? Entre os homens. E os espíritos respondem, né, que essa necessidade ela vai se enfraquecer à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Quer dizer, quando o nosso espírito, né, tiver realmente numa condição não tão material, porque a gente ainda se encontra num grau de evolução onde prevalece mais os instintos da matéria do que o do espírito, né? A gente, por mais que a gente já tenha, assim, alcançado degraus de inteligência, mas a nossa moral, né, espiritual ainda está engateando em muitos pontos. Então, assim, a gente ainda deixa que prevaleça justamente a matéria sobre o espírito. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Como a gente, infelizmente, o desenvolvimento intelectual e moral não andam muito casadinhos, né? Muitas vezes, desenvolvimento intelectual a gente já está em um patamar e o moral ainda não tanto, a gente tem esse processo ainda de destruição muito presente. A gente ainda não entende, por exemplo, que a gente precisa preservar as florestas, que a gente precisa preservar os mananciais, né, de água, seja do mar, seja dos rios, seja dos lagos. A gente ainda não tem essa consciência, porque se tivéssemos, a gente não pegava todos os nossos dejetos e jogaria nos leitos dos rios, né? E eu falo nós porque somos nós que produzimos tudo isso. Aí a gente poderia dizer, mas o poder público é que tinha que tomar essas providências. Não toma porque nós ainda nem cobramos isso, né? A gente ainda faz o quê? Os restos, tudo que é resto de alimentos, de óleo, tudo que a gente sabe que polui a água que a gente precisa, água potável para consumo, a gente ainda faz o quê? Joga tudo ali no ralo que vai parar no rio, né, sem nenhum tratamento, que o problema é justamente esse. A gente ainda explora o subsolo, né, para riqueza, sem medida. E essa exploração é feita sem se pensar. Qual vai ser a consequência de tudo isso? A gente já viu algumas destruições no próprio nosso país, né? Por conta de mineradoras que saiu assim destruindo tudo. A gente viu as consequências de tantas vidas perdidas e como esses locais estão hoje. A gente tem aqui não gosto muito de falar essas coisas, mas assim, a gente tem uma mineradora aqui que a gente não sabe quais são as consequências, né? Após aí alguns anos. Alguns sabem mais, outros menos, né? A gente não sabe o que a água que a gente está consumindo hoje, como é que ela está. A gente não tem tanto essa noção, mas é porque a gente também não se interessa muito. Porque a gente ainda vai pensar primeiro em quê? No nosso poder aquisitivo, o que é que a gente precisa de necessidades materiais. Pode passar.
em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Essa pergunta também é bem interessante, né? Porque a gente ainda tem, se acha ainda no direito assim de utilizar, né, principalmente dos animais, de uma forma que a gente não pensa, né, de como esse uso está sendo feito. Já foi pior. Hoje a gente ainda tem aí alguns direitos, né, dos animais, mas já foi pior essa exploração. Aí os espíritos respondem: tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover o seu sustento e a sua segurança. O abuso jamais se constitui direito. A gente está realmente ainda num processo que a gente precisa. A gente ainda precisa para se alimentar, né? Apesar que a gente sabe que podia se alimentar sem proteína, uns vão contestar, outros vão dizer que é necessário, né? Mas ele está falando aqui de quê? Do abuso, do uso abusivo. E a gente ainda continua assim fazendo, né? Usa. Ele fala, os espíritos falam que seria para prover o nosso sustento, mas o que a gente vê não é isso. A gente vê algo muito mais. E eu acho que nisso aqui, essa destruição é pior ainda, quando ela é feita ainda sem ser nem para o nosso sustento, que é o que mais a gente tem visto hoje. Porque se destrói, por exemplo, uma floresta para construir determinada pastagem, ou seja lá o que for, né? Ou uma indústria, ou colocar torres eólicas, enfim. Mas se destrói aquele espaço e muitos desses animais, eles acabam desaparecendo, né? Não é à toa que a gente tem uma lista enorme de animais em extinção ou quase em extinção, justamente por conta dessa destruição, que não é apenas para prover do nosso sustento, não é? É para enriquecer cada um de nós materialmente, que é isso que acontece. Pode passar. Aí vem essa parte que fala dos flagelos destruidores. É aí que a gente vai ver um pouco assim. A gente tem essa coisa de observar alguns fenômenos da natureza e entender como se fosse algo terrível, né, para cada um de nós. Como a gente não tem muita previdência nas coisas, alguns efeitos da natureza realmente acabam trazendo uma destruição, principalmente com a perda de muitas vidas. Mas muitas dessas perdas poderiam ser evitadas. Então, é isso que a gente vai ver aqui um pouquinho nessas questões. Na questão 637, Kardec pergunta: com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores? Eu não gosto muito dessa palavra castiga, mas a pergunta está posta dessa forma, né? Não sei se porque até em tradução tal. Naquela época também se tinha essa concepção ainda de um Deus que castigava tal. Mas a gente sabe, e a nossa concepção enquanto espírita, é que a gente não tem um Deus que castiga, né? A gente tem um Deus que tem leis e a gente vive sobre as leis, principalmente as leis da natureza, né? E aí essas leis, muitas vezes, elas provocam o que a gente chama de flagelos destruidores, né? É tanto que os espíritos respondem dizendo: para fazê-la progredir mais depressa. Quer dizer, a humanidade precisa, às vezes, dessas destruições por conta disso, né? Para que a gente progrida mais depressa. Já não dissemos se a destruição é necessidade para a regeneração moral dos espíritos, em que, em cada nova existência, sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Precisa que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Eu vou parar aqui antes da gente continuar, porque ele traz uma coisa aqui que é interessante a gente analisar. Precisa, então, a gente passar por isso para que a gente possa evoluir. Gente, quando a gente vê aí, por exemplo, não sei se vocês lembram aquela tsunami, né, que ocorreu por
um processo que é natural do planeta, que é o deslocamento entre as placas, né? Isso se deu no fundo do oceano, lá no Oceano Índico, que foi que aconteceu, essas placas se afastaram e houve um terremoto, né? E esse terremoto provocou uma onda gigante que destruiu uma parte ali na Ásia, né? E morreram muitas pessoas. Ali foi uma coisa assim terrível que a gente coloca, né? De destruição. Foi muita gente. E não morreu gente que vivia ali. Morreu muita gente do mundo todo, porque eram locais turísticos. E na época estava muita gente, muito turista. Então, comoveu o mundo todo por conta disso. Mas, quando aconteceu isso, foi feito assim um trabalho de solidariedade no planeta Terra como um todo por conta desse acontecimento. É registrado hoje que foi um dos eventos que mais todos os países se juntaram em prol de algo, né? Se a gente observar, é uma mobilização que faz com que nós passamos assim a observar um pouco o outro, né? É tanto que depois disso o Japão criou sistemas de alarme e que colocou nesses países que não têm condição de produzir esse tipo de tecnologia, né? O próprio Japão e outros países já criaram, depois disso, sistemas para ter menos efeitos quando acontece, menos prédios destruídos, enfim. Então, querendo ou não, nesse momento aí, houve, né, uma evolução que seja intelectual, porque o homem, naquele momento, passa a trabalhar em cima daquilo. Moralmente, às vezes, o passo é mais lento, né? Vamos um exemplo agora, a pandemia, com o que aconteceu. Eu via muita gente dizendo, depois dessa pandemia, muita gente vai, né, se melhorar, vai ser outra pessoa. Não foi bem isso que aconteceu, não. Mas a ciência deu um salto. É tanto que muita gente, né, não acreditou e nem acredita muito nas vacinas, porque diz que foi feita da noite para o dia. Não foi feita da noite para o dia. Foi feita em cima de estudos que já existiam, mas que todo mundo agora investiu mais e deu mais chance de quem está lá, o cientista ali, noite e dia, capengando, precisando de verba, ter mais condição de estudo. Por isso que a coisa acelerou. E não foi um grupo só que estava analisando. O mundo todo queria descobrir algo, porque era uma pandemia, estava atingindo todo mundo. Então, intelectualmente, houve um salto, sim, né, na ciência. Moralmente, não sei, acredito que também muita gente, né, possa ter repensado, né, a gente passou a ter certos cuidados, a nosso modo até de se comportar diante, justamente, de uma doença como essa, tem um comportamento diferente. Hoje eu vejo um comportamento que a gente não tinha aqui no Brasil, por exemplo, quando está muito gripado, agora a maioria das pessoas bota uma máscara. A gente não via esse comportamento. Pelo contrário, o cara espirrava aqui no meio de todo mundo, não queria nem saber. Hoje você está muito gripado, você já tem outro comportamento. Enfim, mas há mudança sim. Então, como ele diz, para a necessidade de haver uma mudança, às vezes ao passo mais largo, né? E aí ele diz, como somente, os Espíritos falam, como somente do vosso ponto de vista, pessoal, os aprecia, quer dizer, a gente vê os flagelos destruidores só do nosso ponto de vista, de ver que foi uma destruição que matou não sei quantas pessoas. A gente não enxerga esse outro lado, não é? Daí vem que os qualificais de flagelos. Como a gente não vê esse outro lado dessa regeneração, dessa transformação, a gente só consegue enxergar isso como o quê? Castigo. A gente não consegue enxergar isso como um benefício para a própria evolução dos espíritos que estão encarnados no planeta Terra, não é? Por efeito do prejuízo que vos causa. Então, a gente vai qualificar de flagelos porque, para os nossos olhos, só nos trouxe prejuízo. Principalmente quando se perde entes queridos, né? Se perde pessoas. Você não consegue entender que benefício houve nessa tragédia. Se a gente pega o pessoal que está lá no Rio Grande do Sul, né, que perdeu tudo, como o pessoal fala. Muitos perderam tudo? Não. Porque eu vi alguns depoimentos assim, minha vida foi preservada, meu filho está aqui, minha mulher está aqui. Para o nível
do que aconteceu ali, né? O número de pessoas que morreram poderia ter sido até maior diante do episódio, né? Mas eu acho que isso vai servir, assim como serviu em alguns países, para se pensar o que se deve fazer ali para não se ter de novo uma tragédia como essa. Porque está sendo recorrente a questão das enchentes, destruindo tudo. Então é preciso se repensar. É preciso se repensar também, será que estamos construindo nossas moradias em locais adequados? Né? Nós estamos na cidade jacobina, é um espelho vivo disso. As construções feitas em Jacobina, de forma irregular, como a gente tem visto, nós vamos ter a resposta, a gente costuma dizer a resposta da natureza, né? Mas a gente tem os leitos dos rios, é porque não tem tido chuva como já teve em outras épocas. E no momento que tiver, e no momento que acontecer, como é que vai ser isso tudo aí? No momento que der uma chuva em um monte de espaço que a gente tem aqui, das nossas serras, que está sendo construído, tirando toda a vegetação, mexendo na estrutura, será que vai ser a mesma coisa de 20 anos atrás? Que a chuva vai bater ali, correr e pronto? Aí a gente vai falar que teve o quê? Um flagelo, né? Aconteceu uma tragédia, né? Foi uma tragédia. Essa subversão, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Porque a gente caminha a passos lentos e, de vez em quando, né, a gente precisa ser alavancado, que aí vem a questão da lei do progresso, que a gente não vai entrar aqui. Aí eu trouxe aqui rapidamente, assim, que como eu falei, essa imagem, né? E eu gosto dessa imagem que mostra essa evolução da própria formação do planeta, né, dos seres vivos e tal, nesse formato espiral e não numa linha reta, que não se dá assim, a coisa é progressiva. É por isso que alguns dizem assim, a regeneração já começou, a gente já está saindo do plano de provas e regeneração, de provas e expiação para o mundo de regeneração. A coisa não se processa da noite para o dia, não vai ter um marco temporal. Né? Assim como nós saímos do processo primitivo, que levou bilhões de anos, né? Cada pedacinho desse a ser mudado aqui na Terra, levou milhões de anos. Desde a formação, né, da Terra até chegar a aparecer, né, o homem, foram bilhões de anos. Então, assim, a gente não pode achar que a gente vai passar por esse processo da noite para o dia. Que se já começou, não, cabe a gente justamente entrar no processo de mudança e transformação, cada um individual, para ver se a gente ainda volta, né? Ou se a gente vai vir no planeta quando ele tiver, né, já vivendo mais espíritos, né, já nesse processo de regeneração. Só que a Terra, ela vai ter também seu momento. Alguns falam de fim de mundo, mas não é fim de mundo. É fim do processo realmente do ciclo de que todos os planetas passam, né? Que um dia nasceu e um dia ele vai se extinguir, como tudo que tem no universo, né? As estrelas, algumas que a gente vê que a própria ciência sabe hoje que nem existe mais, só está lá o ponto de luz, mas não existe mais. Pode passar. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? É uma pergunta mesmo na nossa visão mesmo, né? Kardec traz uma coisa que eu acho que a gente também pensa assim, né? Não podia ter outros meios, porque acho que a gente quer ter uma postura também em meio de Deus, né? Que podia ser assim, não desse jeito. Mas é isso mesmo, a gente fica pensando nisso. Não podia ter outras formas, então, da gente aprender e evoluir sem ter esses flagelos, né, destruidores? E aí os espíritos dizem, pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja, mais uma vez a palavra castigado, né, no seu orgulho e que se lhe faça sentir na sua fraqueza. Então, assim, nós temos todo dia meios de fazer com que a gente faça esse processo de evolução sem passar certas questões como essa do flagelo, né?
de destruição. Quando eu falei aqui, quando a gente constrói nossa casa perto ou dentro, né, na margem ali do rio, e eu sei que o rio vai uma hora chegar aqui, e que eu estou sendo o quê? Imprevidente. Então, a gente podia, sim, por meio de prevenção, né, em todos os sentidos, progredir sem sofrer tanto. E eu não vejo aqui, né, a gente não poderia dizer que é castigo, mas ele fala aqui que uma das coisas que faz com que a gente passe por tudo isso ainda é por conta do nosso orgulho. Porque a gente ainda acredita que pode fazer o que quer e bem entende sem ter consequências. A gente só faz isso por conta do nosso orgulho. Mas existe uma lei, né, de causa e efeito. Para toda causa tem um efeito. Então, assim, o que volta não é porque é necessário voltar, porque é uma lei, né, do retorno das ações que a gente comete. Então, a gente ainda tem essa necessidade, porque somos orgulhosos e não compreendemos e ainda não vivemos dentro, né, do que a gente deveria viver, que são das leis que regem, né, o nosso próprio crescimento e evolução espiritual. Pode passar. Aí eu peguei aqui, lendo algumas coisas, eu lembrei dessa, que no Consolador, né, também tem essa questão, como se processa a aprovação coletiva, porque a gente vê muito nesses acontecimentos, né, essas mortes coletivas. E a gente diz, poxa, será que todo mundo que estava ali, né, tinha que morrer realmente dessa forma? E começa também algumas especulações. Quando a gente vê falar de mortes coletivas, a gente sempre vê depois sair alguma notícia, alguma informação dizendo, mas é porque aquele pessoal foi de tal época que fez tal coisa, e aí todo mundo tinha agora que passar por essa situação. Eu vi reportagem, por exemplo, quando teve aquele incêndio na Boate Kiss, falar que aqueles jovens que estavam ali tinham sido jovens que fez isso aqui num determinado período, que eram nazistas. Tal. Gente, a gente tem que, né, maneirar nessas informações. As coisas não se processam, não é de olho por olho, dente por dente. As leis divinas não são assim, né? Mas existe todo um processo que a gente não sabe exatamente e que, não, às vezes, nem todos que estavam ali é por conta do mesmo evento que precisava passar por essa situação. São N situações, né? São pessoas que, às vezes, participaram realmente de eventos posterior, em outros momentos, e que precisavam estar ali para esse resgate. Mas a gente não pode estar generalizando as coisas e achar que todo mundo que estava nessa tragédia tinha o mesmo, vamos dizer, o mesmo débito, né? Então, eles falam, na aprovação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participando do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça na lei das compensações funciona, então, espontaneamente através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas na vida do pretérito para os resgates em comum, razão porque muitas vezes intitulais dolorosos acasos, as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente que lhes ocasiona a morte do corpo físico. Então, assim, reúnem, mas nem sempre foi o mesmo acontecimento. Pode passar. E aqui é só, novamente, né, reforçando essa questão, se tem os flagelos destruidores, utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam, e os espíritos reforçam que tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que delas resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Então, até esse processo de destruição que a gente visualiza, muitas vezes a gente só quem vai usufruir do que vem de bom depois são as gerações futuras, ou nós mesmos encarnados em outro momento. Se a gente pega a evolução do próprio planeta, a gente vai entender isso, né? O que se destruiu e o que surgiu depois.
Então, esse processo, ele é necessário por conta disso. Pode passar? Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, provas que se opõem a braços com as mais afetivas necessidades? E os Espíritos respondem: os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus. Então, por mais que a gente se revolte com algumas coisas que acontecem, ainda é por conta da nossa condição evolutiva, que não compreende essa necessidade. Mas eles dizem aqui, os Espíritos, que a gente precisa o quê? Ante esses acontecimentos, ser o quê? Resignados, né? É nesse momento que a gente está também passando por nossas provações. E muitas vezes a gente não está envolvido diretamente em uma tragédia, em um acontecimento desse, mas é necessário que a gente se compadeça e que tenha isso realmente, né, como exemplo, para que se um momento estivermos dentro de um processo como esse, a gente tenha esse comportamento de resignação. Porque quando fala que é a vontade de Deus, gente, nós ainda não somos espíritos em condições de entender quais são os desígnios de Deus, né? Nós ainda não temos, enquanto espírito, a gente ainda não está nessa etapa de evolução de compreender. A gente pode até estudar, né, entender aqui, mas compreender o porquê e aceitar isso assim tão bem, a gente ainda não consegue. Mas a gente pode se posicionar nessa forma, né, de resignação e absorver e buscar, né, essa compreensão para ajudar no nosso próprio processo, né, de evolução. Porque se a gente se revolta, a gente acaba fazendo o que alguns fazem, né? Se revolta contra Deus e começa a dizer: Deus não existe, Deus não é justo, porque isso aconteceu, foi comigo, não foi. Tem tanta gente ruim, a gente não fala isso. Menino, tanta gente morreu, aquela criatura que era tão ruim não morreu, e tanta gente boa morreu. A gente começa a fazer até esse tipo de questionamento, pondo em dúvida justamente quais são os desígnios de Deus diante, né, desses acontecimentos. Pode passar. É dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem. Eu nem vou ler, vou passar rapidamente, que eu estou vendo que a hora está avançando, mas assim, ele traz que a gente pode até conjurar, que é o quê? Se prevenir de alguns. Alguns não. A gente poderia, né, em alguns, fazer justamente isso, né, ser previdente, que eu já dei exemplo. Construir sua casa num lugar seguro, né? Não fazer os desmatamentos que está sendo feito, porque a gente sabe os resultados. Então, isso é o quê? Previdência, né? Não poluir tantos rios, porque a gente sabe que nós vamos sofrer por conta da escassez de água potável, água que a gente precisa para sobreviver. A gente pode sim, mas existe alguns acontecimentos que estão longe e fora do nosso alcance, né? E a gente precisa apenas entender que realmente são decretos da providência divina e que a gente não tem como fugir deles, certo? Terremoto, a gente sabe que são acontecimentos, né, naturais. O que pode hoje a ciência sabe onde são os lugares que mais acontecem terremotos. Como é que pode se prevenir para que não tenha tantas mortes, né? Então, isso sim, pode o homem estar fazendo, sendo previdente com relação a isso. Agora, barrar esses acontecimentos não tem como. Pode seguir. E aí, assim, aqui também ele fala justamente dessa questão desses flagelos como relação à fome, né? Ele traz aí a questão das pestes, inundações. Alguns podem sim ser prevenidos e outros não. Pode passar. Vem o outro tema, que é sobre a guerra. Pode passar. E aí Kardec pergunta aos espíritos, que é o que impele o homem à guerra, né? E aí não é porque o homem quer fazer guerra, mas assim, o que é que leva o homem à guerra? O que é que leva, né? Nós, humanos, ainda termos essa coisa da guerra? Aí se fala que é justamente o que os espíritos falam, predominância da natureza animal sobre a natureza
espiritual, que transbordamento das paixões. E aqui é o que a gente sabe que acontece? A gente sabe que aqui é a vaidade, o orgulho, né? A questão do poder. Isso é o que está presente. Se a gente pega essas guerras que já tiveram e a gente pega as que estão acontecendo hoje, você vai ver que tem uma criatura conduzindo e consegue, né, conduzir que todo mundo pense daquela forma e vai fazer o possível para que o que ele acredita, que ele precisa, que é de direito dele, né, seja realmente almejado. Isso é o quê? É o orgulho. Infelizmente, ainda é o orgulho que faz com que o homem ainda, né, seja conduzido para o poder através da guerra. No estado de barbárie, os povos, um só direito conhece, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o da guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequentemente se torna a guerra, porque eles evita as causas. E quando se torna necessário, sabe fazê-lo com humanidade. E o que a gente tem visto são guerras cada vez mais cruéis, onde não se respeita, porque as guerras, né, a gente via assim, ia lá para o campo de batalha, tal, e soldados contra soldados, não. A gente está vendo destruição sem limite, com poder de arma, cada um quer ter maior do que o outro. E o pior é que quem está de fora não colabora para que se cesse isso. Pelo contrário, a gente vê cada vez mais o envolvimento, armando cada vez mais, para que a coisa chegue a um fim assim. Alguém tem que ser o vencedor. Não é um diálogo para cessar e vamos ver o que cada um necessita, né? Por quê? Porque quer justamente isso aqui, ó, quem é o mais forte, quem tem mais poder. E é o orgulho que ainda impera, né, na humanidade que faz isso. Pode passar. Aí Kardec pergunta, da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? E os Espíritos dizem, sim, quando os homens compreenderem a justiça praticarem a lei de Deus, né? Todos os povos serão irmãos. Vai demorar um pouquinho ainda, né? Vai demorar um pouco, mas isso vai acontecer um dia, não é? Que a gente já tem, assim, pode passar, a gente já tem, sim, e já viu alguns, só dar um stopzinho. A gente já viu, sim, alguns homens que vieram com essa missão de mostrar que é possível buscar justiça, é possível lutar sem precisar ter guerra armada, né? E um exemplo disso foi Gandhi. Gandhi lutou sem armas e ele mesmo dizia que a guerra dele, né, não era para ser armada. A gente sabe as consequências de tudo que passou, mas ele deu vamos dizer assim, um salto, né, naquela sociedade que infelizmente decepcionou ele um pouco depois, né, e muito. Né? Quem lê a história sabe que houve uma decepção. Esse vídeo é bem curtinho, eu corri muito para poder chegar nele. Não sei se vocês já viram esse vídeo, mas ele mostra justamente essa lei de destruição muito clara, como é que ela acontece. Pode soltar aí. O homem chega, né, na terra.
Assim, as espécies elas vão, né, evoluindo e a gente chega justamente no momento que o homem tem feito justamente isso, né, ao longo da história, vai se utilizando de todos os recursos sem limite e aí a gente vai chegar a um momento, né, que vai se repensar tudo. Obrigado pela atenção de vocês, desculpando qualquer coisa. Ah, já faz agora. Já faz a prece. Fico até assim, convidada a gente não aplaudir, porque está uma energia tão boa. Ah, e sim. Bate palma, a gente acaba, né? Como palestrante de ver, ele disse, olha, as palmas, quando termina a palestra, está um clima tão assim gostoso que as palmas podem... atrapalhar, né, Rosa? Mas é isso. Faz parte. E a gente, assim, enquanto professor, gosta muito de ter uns vídeos assim, que nos ajuda, né? Nessa reflexão. E, assim, o propósito da noite justamente foi trazer a reflexão, essas duas formas de destruição, né? Uma ela que é a destruição natural, que é um processo que ocorre mediante as leis divinas de transformação, para a nossa evolução espiritual, e aquelas, vamos dizer assim, aquelas leis criadas pelo homem, que acaba sendo uma lei de destruição, quando ele cria leis que podem fazer uso abusivo dos recursos naturais. E a gente percebe, Senhor, que a nossa imprevidência, né, a nossa falta de criticidade diante da vida, a nossa falta de reflexão das nossas reais necessidades diante dessa encarnação, que deveria ser necessidades muito mais voltadas ao nosso espírito, ao nosso crescimento moral. As nossas necessidades acabam sendo muito mais material. E aí a gente vai se aproveitando dessa condição, explorando sem medida, deixando que aqueles que necessitam sem o mínimo e a gente tendo cada vez mais, deixando prevalecer o que a gente fala, o ter sobre o ser. E a gente vai esquecendo, né, desse processo em que a gente precisa estar encarnando na matéria, mas aprendendo a fazer uso cada vez mais dela de forma racional. E é nesse momento, Senhor, nós te pedimos, através dos bons espíritos amigos que já se encontram em um processo de evolução bem além do nosso, que eles possam estar intuindo a cada um de nós, intuindo aqueles que estão mais à frente das leis,
intuindo a todos que possam mudar as suas concepções e possam pensar de forma coletiva nas necessidades da humanidade para um bem comum e não apenas daquelas que o envaidece e que o eleva apenas financeiramente, através da ostentação. Que a gente possa ter cada vez mais seres pensantes, como a gente tem visto, crianças que estão encarnando nesse planeta já com pensamentos diferentes, de preservação, de conservação, e que a gente possa entender esse processo antes mesmo do nosso desencarne, para que em outro momento, em outra oportunidade, possamos vir espíritos mais evoluídos, melhorados nessa condição. E assim, Senhor, nós estendemos os nossos agradecimentos pelo dia de hoje, por tudo que a gente tem almejado até aqui, conseguido de forma justa e honesta. Que a gente possa deixar que em nossas vidas prevaleça sempre as questões morais, que a gente possa, sim, Senhor, pensar sempre naqueles que necessitam de nós e que possamos estender a mão, não apenas com recursos materiais, mas com o nosso olhar de piedade, né, de solidariedade, para que a gente possa caminhar juntos. Porque não adianta o progresso apenas de um ou dois. A gente precisa ter uma humanidade que progrida moralmente juntos, para que esse processo de transformação que o planeta vai passar seja cada vez mais próspero. E assim, Senhor, te agradecemos hoje e sempre. Que assim seja. Aí, muito obrigada. Nada. Amém. Ainda bem que já tem mais agenda aí, ela já está pronta. O cronograma dela já está pronto aí. Gente, boa noite. Tem alguém aqui que está pela primeira vez? Tem? Então, Neri, você entrega. Como tem dois, aí você e eles estão juntos, você entrega ela. Ah, sim. Quem é? E aí nós vamos fazer o sorteio, vai ser rapidinho, porque Joyce tem um recadinho aí para dar. Pode vir, Joyce. Meire, sorteia aí 2 pessoas. 2, número 2. Quem é o número 2 aí? Olha! Olha, ó. É isso. Isso aí. Para vocês voltarem mais vezes. É mesmo, isso é convite. 17. Cadê o número 17? Cadê? Será que é dele? Tirando então outro, né? Será que 14. 14. Quem é 14? Alguns espíritos parece que receberam também. Será? Será? Nunca aconteceu isso. Saíram alguém antes? Ah, 18. 18. 18 saiu também? Não, tem alguma coisa aí. 20. Se não tiver, acho que eu vou levar esse livro para mim. Ah, pronto. Você quer passar? Já tem. Não, deixa para você. Agora nossa amiga vai falar. E quem está vindo aí pela primeira vez, sinta-se convidado. Nós temos cursos, temos
Olá, boa noite. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a nossa amiga Mary, né, pela palestra edificante com um tema tão atual que a gente vive no momento, né, importantíssimo. Eu sou aqui a garota dos recados, então vamos lá. Primeiro, gostaria de lembrar a vocês que nossa campanha do agasalho continua e a gente conta com vocês na doação de cobertores, agasalhos, que a gente sabe que nossa cidade faz frio à noite. Existem pessoas que precisam, pessoas que estão nas ruas, pessoas que não têm condições, né, financeiramente de comprar um agasalho, um cobertor. Então a gente conta com a colaboração de vocês. Pode ser cobertor usado, não tem problema. O importante é estar limpinho, lavado, que tragam, será de imensa valia para as pessoas que precisam no momento. Segundo, nós estamos com o nosso balaio junino e eu gostaria de pedir a colaboração de todos vocês para que, primeiro ponto, esse balaio ele é feito de doações. Então, como a gente já comentou em outras oportunidades, essas doações, além de comidas, né, a gente também aceita doações de kits de higiene pessoal, kit boticário, Natura, quem tiver interesse em doar artesanatos, quem tiver interesse em doar utensílios domésticos, nós iremos fazer um grande balaio junino e este balaio serão vendidos os bilhetes que a gente tem um carnezinho lá na secretaria com o Dandi, né? Quem tiver disponibilidade de vender esse carnezinho, são 10 bilhetinhos a R$5. Quem não tiver disponibilidade de vender e puder contribuir comprando o bilhetinho com o Dandi também, pode pegar lá na secretaria, tá? E aí no dia 29 deste mês, nós iremos fazer uma transmissão ao vivo através das nossas redes sociais com o sorteio desse balaio e quem ganhar vai receber um balaio cheio de delícias, já tem brindes incríveis, né? Quem puder dar uma passadinha lá para assinar na lista, certo? Outra coisa importante, a gente agora tem o cadastro, tá, dos membros da comunidade espírita de Jacobina, certo? Através desse cadastro nós teremos o contato de vocês e através desse contato nós iremos ter a comunicação, né? Não só através do telefone, mas que a gente tem seus dados, caso vocês queiram, possam receber, né, através do WhatsApp a nossa programação, certo? Então esse cadastro, através do QR Code que está aqui, a gente é só ligar a sua câmera aí, né, apontar aqui para o QR Code, automaticamente vai abrir o cadastro e vocês completam, é rápido, fácil, indolor, garanto a vocês. Além do QR Code aqui, vai estar disponível aí também no nosso vídeo no YouTube, certo? Que vocês possam... Exatamente, e a gente vai estar lá na secretaria. Quem tiver disponibilidade, passar lá, deixar seu número e quiser que a gente envie o cadastro através do WhatsApp, a gente faz também, certo? Então, gostaria de agradecer mais uma vez a todos, né? A gente vai ter um passe individual agora na Câmara de Passe, certo? Muito obrigado mais uma vez, tenha uma boa noite. Diga. Aí, ó, um recadinho que o colega quer passar. Boa noite a todos, é porque eu vi o palestrante da semana que vem pediu que eu desse um recado. Ah, que bom. Semana que vem vai ter uma palestra que é sobre Maria. Ai, que legal. É uma palavra tão pequena, mas que traz tanta bagagem que vai trazer. Que tema interessante, então. Muito interessante. Aí, palestra da semana que vem pediu que eu viesse convidar todos. Ai, que ótimo. Semana que vem. Então, o palestrante da semana que vem está aqui, convidando a todos vocês. Quem não estiver presencialmente, estiver na transmissão do YouTube, a palestra vai ser sobre Maria, um tema importantíssimo, né? Muito obrigada, boa noite a todos, viu? Era para ser